A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Bom dia a vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor e estar orando pela sua vida. No dia de hoje, quarta-feira, dia 11 de junho de 2025. Glória a Deus. Irmãos, antes de nós iniciarmos, eu queria pedir a vocês que estão acompanhando as orações e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu gostei, porque, irmãos, quando você faz isso, o YouTube ele recebe uma mensagem positiva de que esse vídeo ele é relevante. E quando isso acontece, irmãos, o YouTube ele vai enviando esse vídeo para mais e mais pessoas. Ou seja, ele vai divulgando esse vídeo. Quando você se inscreve e deixa o seu gostei, quando você deixa o like no vídeo. Amém, irmãos? Vamos para a palavra desta manhã. A palavra dessa manhã, irmãos, ela se encontra no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 31. Versículo 31, que é o último versículo desse capítulo, vai dizer o seguinte: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Glória a Deus. Sabe, irmãos, às vezes a gente acha que a vitória ela vai vir da força do nosso braço. Nós levantamos de manhã cedo para poder ir trabalhar, para poder estudar, para poder fazer as nossas atividades. E a gente acha, irmãos, que a vitória ela vai vir através do nosso esforço, através da nossa sabedoria, através do nosso entendimento. Irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer aqui no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 31, que nós, irmãos, fazemos a nossa parte, mas quem dá a vitória é Deus. Porque, irmãos, se Deus ele não dá a vitória para nós, por mais que nós façamos a nossa parte, a gente não vai conseguir obter vitória. E muitas das vezes, irmãos, você pensa que você, pelo fato de você estar conseguindo conduzir a sua vida, você está tendo força para trabalhar, você está tendo ânimo para fazer as suas atividades diárias, você está tendo sabedoria para cuidar dos seus filhos, da sua casa, dos seus bens, do seu dinheiro. Ou seja, você acha que essa capacidade que você tem de fazer as coisas, ela vem de você. Mas na verdade não, irmãos, essa capacidade ela vem de Deus. Porque, irmãos, se Deus ele não nos dá a vitória, em vão a gente trabalha. Tem até, irmãos, uma passagem na Bíblia que fala a respeito disso. Se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Ou seja, a pessoa ela pode até contratar guardas, ela pode até contratar seguranças, ela pode até fazer um muro muito alto para se proteger do inimigo. Mas se Deus não proteger a casa, em vão essa pessoa constrói muros, em vão essa pessoa contrata seguranças, em vão essa pessoa ela investe em defesas. Então, irmãos, tudo que nós fazemos é porque ou Deus ele nos ajuda, ou Deus ele permite as coisas acontecer. Irmãos, nada acontece sem a aprovação de Deus. Até, irmãos, as coisas mais simples. Se você está ouvindo essa mensagem hoje, irmãos, é porque Deus ele te deu mais um fôlego de vida. Se você está escutando essa mensagem aqui nessa manhã, foi porque Deus permitiu com que você acordasse. Porque, irmãos, é o Senhor que nos dá o fôlego de vida. Se Deus ele tirar o fôlego de vida de nós, irmãos, nós morreremos. Nós não conseguimos sobreviver. O ser humano, irmãos, ele não consegue sobreviver sem oxigênio. Se Deus ele tirar o oxigênio de nós, acabou. Todos nós vamos morrer. Todos nós vamos perder a vida. Então, irmãos, a vitória quem dá é Deus. E nós, irmãos, nós temos que reconhecer isso. E muitas das vezes nós não reconhecemos isso.
Nós achamos que é pela força do nosso braço, mas não é. Mas é claro, irmãos, que nós temos que fazer a nossa parte. Eu não estou falando para que a partir de agora você fala, não, já que a vitória vem de Deus, então não preciso fazer nada. Não, não é isso, porque o próprio versículo que nós lemos fala: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória depende do Senhor. Ou seja, prepara-se o cavalo para o dia da batalha. Então nós temos que fazer a nossa parte. Mas nós temos que entender, irmãos, que a vitória quem vai dar é o Senhor. Nós fazemos a nossa parte, mas a gente acredita que a vitória ela vem do Senhor. Ou seja, você acorda todos os dias cedo, vai trabalhar, vai estudar, mas quem garante a tua vitória, irmãos, é Deus. Quem garante que você vai ter um bom dia de estudo é Deus. Quem te garante que você vai chegar seguro no trabalho é Deus. Quem te garante que você vai ter força para fazer as suas coisas, as suas tarefas diárias, aquilo que você tem que fazer, quem vai te dar essa vitória é Deus. Você simplesmente vai fazer a sua parte. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque, irmãos, quando Deus ele está conosco, a vitória ela é garantida. Quando Deus está conosco, você pode saber, irmãos, que a vitória é garantida. Eu estou lembrando aqui, irmãos, de Gideão. Gideão, ele pegou 300 homens e saiu para a batalha. Ele saiu para a batalha, irmãos, para guerrear contra um exército de 135 mil medianitas. Irmãos, aos olhos humanos, isso é impossível. É impossível, irmãos, você pegar 300 homens e sair para guerrear contra um exército de 135 mil e ganhar. Não tem como. Mas, irmãos, Deus, ele estava com Gideão. Deus, ele estava com ele. E Deus, ele deu a vitória a Gideão. Porque, irmãos, a vitória ela vem de Deus. Nós fazemos a nossa parte. Gideão, ele foi, se preparou, fez a parte dele, mas a vitória vem de Deus. Porque se Deus não estivesse com Gideão, irmãos, eles não iam sair vitoriosos. Não tem como um exército de 300 homens ganhar a batalha contra um outro exército de 135 mil homens. Não tem como aos olhos humanos, mas para Deus, irmãos, nada é impossível. Porque, irmãos, a vitória, ela vem de Deus, ela não vem de nós. Eu quero dar outro exemplo aqui, irmãos, de quando Deus ele não está conosco. O que acontece? Eu estou lembrando aqui de outra passagem de quando Israel eles foram guerrear contra os filisteus. Israel, irmãos, tinha um exército de 30 mil homens. Mandou 30 mil homens para a guerra, para guerrear contra 10 mil soldados filisteus. Ou seja, era 30 mil soldados de Israel contra 10 mil dos filisteus. Ou seja, Israel ele enviou 3 vezes mais soldados para a batalha do que os filisteus. Irmãos, aos olhos humanos, quem ia ganhar essa guerra? Israel. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus ele não estava mais com o povo de Israel. A presença do Senhor não estava mais com o povo de Israel. E mesmo Israel tendo o maior número de soldados, 3 vezes mais, Israel perdeu a batalha. Por quê? Porque Deus não estava com eles. Ou seja, irmãos, a vitória ela vem do Senhor. Israel, irmãos, eles acharam que eles iam ganhar a batalha, porque eles tinham enviado mais soldados. Mas não adianta, irmãos, a gente enviar mais soldados. Não adianta, irmãos, a gente ir na força do nosso braço. Se Deus não estiver conosco, nada de adianta. Então, irmãos, eu quero orar aqui nessa manhã para que Deus ele venha nos dar a vitória, para que Deus ele venha nos abençoar. Não somente isso, irmãos, eu vou orar para que Deus ele venha colocar no seu coração esse entendimento de que você venha entender que é Deus quem faz. Que por mais que nós façamos a nossa parte, que nós venhamos entender que a vitória ela não vem de nós, que a vitória ela vem de Deus. Que a vitória ela vem do Senhor. Porque, irmãos, quando Deus ele não está conosco, a gente pode fazer a nossa parte. A gente pode fazer até mesmo mais do que o comum, mais do que o normal. Se Deus ele não estiver conosco, a vitória não vai ser garantida. Mas se Deus ele estiver conosco, a vitória ela é certeira.
Glória a Deus. Vamos orar, irmãos, aqui neste momento? Senhor, meu Deus e eterno Pai, Deus de tudo e de todas as coisas. Senhor, aqui neste momento eu apresento a minha vida, a vida desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa que está escutando essa oração, dessa pessoa que está orando comigo, ó Deus. Eu apresento a vida dela e te peço que o Senhor venha nos ajudar, Deus, a entender que a vitória, ela vem do Senhor, que nós fazemos a nossa parte. Nós devemos sim, ó Deus, fazer a nossa parte. Nós devemos estudar, nós devemos trabalhar, nós devemos cuidar das nossas coisas, nós devemos orar, jejuar, ler a Tua palavra, mas que nós venhamos entender, Senhor, que a nossa vitória, ela está no Senhor. Por mais que nós venhamos fazer a nossa parte, mas que nós venhamos entender que a vitória, ela vem do Senhor. Porque se o Senhor, ó Deus, não nos dá a vitória, não adianta a gente estudar muito, não adianta a gente trabalhar muito, não adianta a gente correr atrás do dinheiro, não adianta nós corrermos atrás das pessoas, ó Deus. Se o Senhor não nos abençoar, os nossos sonhos, os nossos projetos, se o Senhor não nos dá sabedoria e entendimento para alcançar a vitória, nós não vamos conseguir. Então o Senhor nos ajude a entender isso, que não é pela força do nosso braço, é pelo Senhor. Porque, ó Deus, quem determina a vitória é o Senhor. Por mais que a situação esteja favorável para nós, ainda assim, quem decide se nós vamos obter a vitória ou não é o Senhor. Deus, eu te peço que o Senhor venha nos dar humildade para que nós venhamos reconhecer isso, que a vitória ela vem do Senhor. Que nada do que nós fazemos, ó Pai, se não tiver a aprovação do Senhor, se não tiver a permissão do Senhor, não vai acontecer. Que o Senhor venha nos dar um coração mais humilde para que nós venhamos entender isso. Que nós venhamos continuar fazendo a nossa parte, sim, ó Pai. Mas que nós venhamos sempre orar a Ti, para que o Senhor venha abençoar os projetos do nosso coração. Para que o Senhor venha nos dar a vitória. Porque, ó Pai, se o Senhor estiver conosco, até aquilo que é para dar errado, dá certo. Se o Senhor estiver conosco, até aquilo que não tem mais jeito, dá certo. Se o Senhor nos dá a vitória, ó Pai, a gente pode sair para a batalha com 300 homens, contra o exército de 135 mil. Ainda assim, ó Deus, nós vamos ganhar, porque o Senhor está conosco. Assim como o Senhor fez com Gideão e os 300, o Senhor deu a vitória a eles, ó Pai. Um cenário totalmente impossível aos olhos humanos, mas para o Senhor nada é impossível. Mas quando o Senhor não está conosco, ó Pai, quando o Senhor não nos dá a vitória, até aquilo que é para dar certo dá errado. Porque tudo depende do Senhor. Pai, que nós venhamos entender isso, que nós venhamos compreender isso, que nós venhamos colocar em prática, Senhor, essa oração. A oração de que nós devemos pedir ao Senhor, por mais simples que seja aquilo que nós vamos fazer, nós devemos pedir a vitória ao Senhor. Que nós, ó Deus, não venhamos colocar a nossa esperança na força do nosso braço, mas que nós venhamos colocar a nossa esperança em Ti, porque é o Senhor que nos dá a vitória. Que nós venhamos compreender isso, entender isso e sempre orar para que o Senhor venha nos abençoar. Em nome do Senhor Jesus. É isso, ó Pai, que eu te peço e desde já eu te agradeço. E que o Teu nome venha ser glorificado e exaltado em nossas vidas, não somente hoje, mas amanhã e para todo sempre. É isso que eu te peço, ó Deus, e desde já te agradeço. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Que Deus ele venha te dar um dia abençoado. Eu estarei de volta amanhã, às 7 horas da manhã, com mais uma mensagem e mais uma oração pela sua vida. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.